Ter momentos de celebração com boa comida e bebida também é uma maneira de se alegrar na presença de Deus. Sabia disso? Escute só o que diz Neemias ao povo. Está no livro de Neemias, na Bíblia, capítulo 8, versículo 10. Eu leio para você, eu cito para você. Neemias prosseguiu: vão e comemorem com banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Não faz muito tempo que eu trombei com esse texto bíblico. Tem muita coisa preciosa na Bíblia Sagrada que às vezes a gente não repara. E aí, às vezes, você está folheando a Bíblia e tromba com aquele texto. E quando eu li esse versículo, eu fiquei encantado. Tocou meu coração de verdade. O versículo de Neemias 8 e 10 nos convida a refletir sobre o valor da alegria na vida da gente. O seguidor de Jesus não deve ser triste. O seguidor de Jesus deve viver momentos de celebração. Sabe, Neemias era um líder que estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Você pode consultar ali na Bíblia o livro de Neemias para entender a história. O povo havia voltado do exílio da Babilônia. E Neemias enfrentou muitas dificuldades, ele enfrentou oposições, mas Neemias não desistiu. E aí no capítulo 8, a gente encontra Neemias diante do povo. Neemias se coloca num púlpito, abre o livro da lei de Moisés diante do povo e começa a ler. Sabe, aquele povo estava machucado. Aquele povo havia enfrentado um longo período de exílio na Babilônia. Tinham sido invadidos pelos babilônicos e levados como escravos. Então, certamente ali existiam pessoas que tinham perdido familiares, órfãos, quem sabe mulheres viúvas, quem sabe maridos sem esposas, ou com filhos que morreram. E enquanto eles ouviam as palavras de Neemias explicando a lei, porque Neemias lia e explicava, aquelas pessoas choravam, elas pranteavam, diz o texto. Provavelmente reconheciam que tudo o que aconteceu com a sua gente era resultado, inclusive, do pecado contra Deus. O choro provavelmente revelava culpa e também arrependimento. Mas aí no versículo 10, nós lemos que Neemias olha para aquelas pessoas e diz: ei, parem de chorar. Parem de chorar. Esse é um dia santo do Senhor. Mas, curiosamente, sendo um dia santo e dia de um povo que carregava uma herança de erros, de pecados contra Deus, Neemias não diz: isso mesmo, chorem, chorem muito, façam penitências, pagar os pecados de vocês. Não, Neemias não faz isso, não. Neemias diz: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces. Neemias desafia o povo a preparar banquetes e se alegrar. Se alegrar reconhecendo que Deus é a força, que Deus é a alegria que precisamos. Que Deus é um Deus de segundas chances e aquele povo estava recebendo uma nova oportunidade do Senhor. Cada dia é um dia de segundas chances para nós, sabia? Meu amigo, minha amiga, a alegria do Senhor é diferente da felicidade humana, que depende das circunstâncias. A alegria do Senhor é uma certeza de que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um plano para nós. E um plano de bênçãos, de vitórias. A alegria do Senhor é uma esperança de que Deus vai cumprir as promessas e que Ele vai nos dar a vitória. A alegria do Senhor é também o exercício da fé, na promessa do perdão, na promessa da salvação, da eternidade com Cristo.
Por isso, Neemias incentivou o povo a celebrar. Por isso, Neemias incentivou o povo a comer e a beber com gratidão. Esse é um relato maravilhoso que a Bíblia traz. Muita gente acha que Deus se alegra conosco, que Deus fica contente, que Deus nos recebe apenas quando estamos em jejum e oração, quando estamos meditando, lendo a palavra. E isso faz parte. Mas não é só isso. Tem gente que cria uma imagem caricata do cristão, sujeito sério, sisudo, que parece impedido de festejar, de comer e beber alegremente. Quando vemos a ordem de Neemias ao povo, descobrimos que mesmo em dias separados para o Senhor, podemos celebrar, podemos comer e beber até nos fartar. Mas há aqui nesse verso mais algumas lições, sabia? E a primeira que eu destaco. Neemias diz, vão, comam, bebam. Mas Neemias diz também, repartam com aqueles que não prepararam nada. Ou seja, com quem não tem. Aqui está um ponto bastante interessante. A celebração não deve ser egoísta. Não há sabor em um banquete quando outras pessoas passam necessidade, quando falta comida e bebida na mesa do vizinho. Há também outra lição. Notamos que Neemias queria que o povo se alegrasse no Senhor e não na sua própria força, não nas suas conquistas. Não havia mérito e não há mérito em nós. O viver com Deus é um motivo de celebração. Este é um motivo de celebração, de louvor, de alegria. Nesse verso bíblico notamos que Neemias nos mostra que tudo é espiritual. Tudo pode ser espiritual. Numa perspectiva para os nossos dias, poderíamos dizer que a vida espiritual não acontece só quando estamos na igreja. Não acontece apenas quando cantamos hinos, quando lemos versos da Bíblia, quando fazemos orações. A vida espiritual acontece quando você se senta com amigos para conversar, para tomar um café, quando faz uma festa de aniversário, quando celebra um casamento, quando simplesmente se reúne num fim de semana para curtir com os amigos, mas para louvar a Deus. Quando entendemos que o comer e o beber, os nossos banquetes, podem ser momentos de celebração ao Senhor. Nós ressignificamos a nossa vida. Compreendemos um pouco melhor qual o lugar que deveria ser ocupado por Deus. Ele não deve ser o nosso foco apenas quando estamos fazendo orações. Deus deve ser louvado e adorado em todas as nossas ações. Podemos nos alegrar na presença dele ao comer e beber. Lendo o capítulo 8 de Neemias, encontramos um povo chorando ao ouvir as palavras da lei. Mas esse não é o desejo de Deus para nós. Neemias procura lembrar o povo que Deus é a fonte de alegria e de salvação. Deus não é motivo de choro. Deus é motivo de alegria. Podemos aprender com Neemias a cultivar a alegria do Senhor em nossas vidas todo o tempo. Podemos celebrar as bênçãos de Deus. Podemos festejar no comer e no beber. E eu termino este vídeo, essa mensagem para você, citando o versículo 12. Diz assim, versículo 12 do capítulo 8. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, ou seja, a repartir, ajudar os necessitados, aqueles que não tinham preparado nada, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Versículo 12, vai lá, leia. Amém? Que possamos entender a essência da vida com Deus. Que possamos, como aquele povo, seguirmos adiante, a comer, a beber, a enviar porções aos outros. E nos alegrarmos grandemente por entender quem é Deus e as promessas dele para a nossa vida. Amém?
Guarde essa palavrinha no coração. E se esse vídeo de hoje, se essa mensagem fez sentido para você, curta, deixe um comentário e compartilhe. Seu comentário, seu compartilhamento, sua curtida ajuda o nosso vídeo a chegar mais longe. Abraços do Ronaldo. Obrigado por sua atenção.